Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda quem está aí assistindo a gente. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast aqui da Organic. O meu nome é Amanda, estamos aqui com... Gabriel. E hoje o tema aqui é muito legal. Mas antes do tema, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve. Se você conhece aí algum amigo empreendedor, alguma amiga empreendedora, ou alguém que queira começar aí a empreender, ou queira também saber mais sobre desenvolvimento profissional e pessoal, aqui é o canal certo para esse tipo de assunto, tá? Então, já compartilha aí com todo mundo e pega o cafezinho, pega a aguinha gelada, pega o que você quiser e vem aqui assistir o nosso podcast. É isso aí, pessoal. Então a gente vai falar hoje sobre um assunto super bacana que, né, tá muito em alta, sempre tá muito em alta agora, que é a inteligência artificial e redes sociais, certo? Então a gente vai fazer essa conexão junto aí, mas vamos deixar a mestre falar. Então vamos lá. Então, Hoje bora. o tema é rede social, né? E inteligência artificial é um tema muito legal para você aí que tem um negócio físico, que tem um negócio online e quer saber um pouquinho mais dos dados aí, do que está acontecendo no mundo digital, de como está essa percepção atualmente. Certo. E aí, Gabriel, quando a gente fala de rede social, o que está em jogo quando a gente fala sobre isso? É justamente como a gente pode ampliar a experiência do usuário. E ampliar essa experiência pensando em qual é o momento certo e qual é o público certo. Faz sentido até aqui? Sim. E aí, quando a gente fala, beleza, momento certo, público certo. Mas afinal, qual que é antes da gente falar do qual é o público certo, a gente precisa entender o que é o momento certo. E aí, antes da gente conhecer o momento certo, a gente precisa conhecer todos os momentos, que nada mais é do que a jornada desse cliente, a jornada desse usuário, a jornada dessa pessoa que de alguma forma vai interagir com você. A gente vai colocar a imagem aqui na edição. Dá para colocar a imagem? Coloca. A gente vai colocar uma imagem, todas as imagens aqui, todos os dados, as fontes aqui, é da MLabs, uma empresa de tecnologia que a gente recomenda muito. Eles têm muitos dados atualizados, fala muito com o público de social media, tem muito público também de criadores e é uma ótima plataforma aí para você que não tem tempo de fazer a programação aí dos seus conteúdos, é uma ótima plataforma aí para você programar em todas as redes sociais. Então, só colocando um parênteses aqui, todas as imagens, a fonte é da MLabs, tá bom? Então, vamos começar aí sobre a jornada desse usuário. Quando a gente pensa eu vou postar aqui nas redes sociais, eu vou começar a fazer conteúdo para o Instagram, vou colocar um tráfego pago aqui, e aí o cliente vai comprar de mim e plim, fórmula mágica, tô rica. Na verdade, não é bem assim. E é muito importante que a gente tenha consciência de que existe uma jornada. Na jornada que eu vou falar aqui hoje para vocês, que a gente vai conversar, essa jornada ela tem aí 5 etapas. Tô olhando aqui minha colinha para não passar nenhuma informação desviada aí para vocês, mas vai dar tudo certo. Então, a gente tem aí 5 etapas. A primeira etapa, é a descoberta. A segunda é a consideração. A terceira é a conversão, a compra. A quarta, a experiência, né? A experiência própria ali da pessoa. E a quinta, a experiência compartilhada. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas etapas, né? Então, a primeira etapa, como eu tô falando aqui, é a descoberta. Então, como que essa pessoa ela pode conhecer você? Através do conteúdo que você compartilha, através dos seus Reels, através dos seus Stories, através até mesmo do tráfego pago. Através também do Google Maps. Às vezes a gente fica tão focado, nossa, eu preciso Na rede social, né? Só na rede social. Exatamente. E aí acaba esquecendo da ferramenta do Google Meu Negócio, que é o Google Maps ali, que é muito rica. Nossa, a gente tem muitos casos de clientes nossos que depois que a gente começou a fazer um trabalho ali no Google Maps, no Google Meu Negócio, a gente conseguiu aí um ganho de clientes para esses nossos clientes. Então, a gente conseguiu um bom resultado aí trabalhando no Google Maps. Por quê? Hoje, esse comportamento que eu vou falar agora, ele tem mudado um pouco. Mas como que e aí depois eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Mas, nossa, Gabriel, eu fui ali numa lanchonete ali perto de casa. Uma delícia. O lanche, olha, muito bom. Ou melhor,
assim, recomendo para todo mundo. O Gabriel fala, nossa, sério? Qual que é? O comportamento dele pode ser, e ali dá um Google. E aí, se você vai no Google Maps ali, né? Abre o Google Maps, joga não o nome. necessariamente o Google Maps, né? Ou Pode ser o Google Google também, a gente normal. pensa que sim. E aí a pessoa vai ali, procura, pronto. Se você tem uma boa avaliação ali no Google Maps, se você tem fotos atrativas que gerem desejo, que mostrem o seu trabalho, ou se você já tem um link direcionando para o site ou para a rede social. Ou para o cardápio, perfeito. Você já está ganhando pontos ali e chances de conquistar esse cliente. Bom, mas vamos voltar aqui para a jornada. Então, primeira jornada ali do consumidor ali é a descoberta. Quando a gente fala experiência de marca, atrelado à descoberta, vocês vão ver na imagem, tem a identificação. Então, poxa, vi esse Reels aqui, estou descobrindo, me identifiquei, falou comigo, eu tenho essa dor, ou eu tenho esse desejo, ou eu tenho essa necessidade, gostei, vou acompanhar. E aí a gente vai para a segunda etapa, que é a consideração. Poxa, conheci aqui essa empresa, não conhecia, me identifiquei. O que mais que essa empresa... Como mais que essa empresa vai me nutrir de informação? O que mais que eu vou ver dessa empresa para que eu tenha uma identificação? É aí que a gente trabalha muito bem também as necessidades, as dores, os desejos e as soluções que você oferece, os entregáveis que oferece, né? Então, essa é a segunda etapa. E aí, seguindo, a gente tem a terceira, que é a conversão, que é a compra. E é uma etapa muito, muito, muito importante, que é quando o cliente Talvez acho que é a mais importante, né? Exatamente, porque é quando o cliente vai ter o contato direto ali com a sua marca. Seja através do direct do Instagram, seja através do WhatsApp, seja através de uma página de vendas. Então... é muito importante que a sua parte comercial, que o seu atendimento esteja muito bem treinado, muito receptivo, com um tempo de resposta muito curto, para que essa pessoa tenha uma experiência excelente aqui, porque ela está passou um pouco da consideração e está ali no momento de uma possível conversão, de uma possível compra. Sim, e eu tenho uma... A gente teve uma experiência junto de um caso que a gente passou por todas essas etapas, o que é normal, né, de compra, mas ficou assim, colocando agora em cada ponto, fica muito claro. Que foi aquele escape. Lembra que a gente foi? Que a gente precisa escapar do... É um jogo que você entra, né? E você entra com uma equipe, com seus amigos e tal, e você tem uma hora para você escapar daquele cenário que eles montam, né? E assim, não é muita gente que conhece, quase ninguém conhece, né? Assim, aqui em São Paulo é um pouco mais famoso, mas fora quase ninguém conhece. Então, a gente viu no Instagram, não foi? A gente viu no Instagram o pessoal ali entrando, participando e tal. Então, foi a primeira etapa, a descoberta. Depois a gente achou, de todos os que a gente viu, a gente considerou um que era próximo, mas que tinha um preço bom, tinha boas avaliações, tinha várias histórias, enfim, tinha uma série de coisas que a gente considerou aquele. Depois a gente entrou em contato para fazer a compra, né? E ali já foi a conversão, porque ali a gente já tinha escolhido, já tinha descoberto, já tinha considerado, e aí a gente foi fazer a compra pelo WhatsApp ali. E ali também, como a gente disse, é um ponto muito importante, seja ligando ou entrando pelo WhatsApp ali chamando, ou enfim, indo presencialmente. E aí tem esses dois pontos depois que você vai apresentar aqui agora, que é muito interessante e se encaixa muito bem, né? Pode continuar aí, só pra gente deixar de exemplo esse. Sim, é muito legal esse exemplo que você trouxe, porque... foi justamente nessa parte da conversão, da compra, que a gente estava considerando ali, mas a conversão se deu mesmo, porque a gente teve um tempo de resposta muito curto, um atendimento muito bom. Foi muito de última hora, né? Porque, enfim, foi de última hora. E aí a gente teve uma resposta rápida, as dúvidas também tiradas ali com atenção, com cuidado. Então, foi essa etapa que fez a gente já estava considerando, ou seja, a segunda etapa, e aí foi que teve a conversão, a compra, né? Então, é muito importante, resumindo, é muito importante que os seus canais de atendimento, os seus canais de compra estejam fluidos, estejam dinâmicos, tem alguém que saiba ali representar bem a empresa, que consiga se colocar no lugar do cliente, porque todo ponto conta no momento do consumidor ali, principalmente esse novo consumidor, que quer tudo muito rápido, tudo para
ontem. Então, todo pontinho aí conta para que vocês consigam ter uma conversão. E fora que assim, viu, gostou, viu no Instagram, vai no TikTok. Né? A gente já tá assim, né? Vai no TikTok, corre no TikTok, já pesquisa pra já ver porque o conteúdo é rápido, é curto, é direto ao ponto. Geralmente são pessoas que já são mais jovens, né? Sim. E o TikTok é muito importante também, uma rede social maravilhosa. incrível. E a gente vai falar mais sobre o TikTok que tem aqui nesse material. Tem informações sobre o TikTok que, ó, vão te deixar de boca aberta, viu? E aí, depois da compra ali, teve a experiência. E o que é a experiência? Se você tem um estabelecimento físico ali, como que você recebe esse cliente? Como que você dá um bom dia para esse cliente? Como que você apresenta os seus produtos? Como você faz com que ele espere? Tem um tempinho aqui de espera. Como que é esse tempo de espera? Você pensa na experiência que esse cliente está tendo? Você pensa nas experiências que o seu serviço pode proporcionar? Além daquilo que é o central, que você já oferece. Mas o que mais você oferece? E aí, eu até tava vendo uma... Eu nem lembro o que era. Era alguma informação falando assim, qual que é o diferencial da sua empresa? Atendimento excelente. E aí a pessoa fala, não, atendimento excelente é uma obrigação. Atendimento humanizado, atendimento excelente, isso é uma obrigação. Isso, se você não faz, você está fora do jogo. Isso é uma obrigação e que os seus concorrentes também podem oferecer. Mas, além disso, o que você oferece? Qual que é o seu outro diferencial? Isso é muito legal de pensar também. E aí, partindo aqui para o quarto, que é a experiência própria. Então, pensar na experiência que esse cliente vai ter. Qual que é a impressão que ele vai ter interagindo ali com a sua marca. E, por último, que é a experiência compartilhada, onde esse cliente ele pode se tornar o promotor da sua marca. E como que isso acontece no ambiente digital? Story, post, marcações, enfim. Pessoal, fui aqui no Escape, gostei muito. Nossa, eu recomendo que vocês façam essa atividade. Você está sendo o seu cliente está sendo um promotor de forma gratuita, de forma original, de forma natural e muitas vezes de forma instantânea. Boca a boca, né? Exatamente, eu falei instantânea, espontânea, tá? De forma espontânea, que é a melhor forma. Sim. Isso não impede, o fato de ter de forma espontânea, não impede de você também ter programas de incentivo para avaliação no Google Maps, para depoimentos, não impede, mas o espontâneo também é muito bom. Então, vocês vão ver aqui, o Gabriel vai colocar aqui na edição, toda essa jornada do consumidor, que ela acaba sendo um bumerangue. Por quê? A gente está aqui falando das etapas. Na quinta etapa, que é a experiência compartilhada, ao mesmo tempo que ela é a experiência compartilhada de quem comprou, ela também é uma etapa de descoberta para quem está vendo o conteúdo que aquele cliente, que aquela pessoa que comprou, está gerando para falar se gostou. Sim. Ou até mesmo se não gostou. Então, se ela não gostou, ela também tem a oportunidade ali de colocar nas redes sociais dela falando, não gostei, não recomendo. Então, tem que tomar muito cuidado com todas as etapas da jornada. Inclusive, uma dica muito legal que a gente aprendeu há pouco tempo é o Google Alertas, né? Você entra lá no Google Alertas, se Perfeito. Você tem uma empresa pequena, média, enfim, não importa o tamanho, ou se você trabalha com o seu nome mesmo, vai ali e cadastra algumas palavras-chave. Então, você pode colocar o nome da sua empresa, né? Coisas assim, porque qualquer coisa na internet que aparecer sobre a sua empresa, acho que uma vez por semana, você pode configurar. Você consegue configurar. Uma vez por semana, uma vez por dia. Chega no seu e-mail todas as marcações que você teve ali na internet sobre o seu nome, o nome da sua empresa, e isso é muito legal, adianta um super tempo, né? Perfeito, isso mesmo. E não necessariamente só o seu nome, embora seja muito válido e muito importante, mas de repente concorrência ou palavra ali, eu trabalho com camisetas, então independente se é o meu nome, se é o nome do concorrente, tudo que for relacionado à camiseta, eu vou saber ali em primeira mão, porque eu vou receber um alerta. Ou seja, você, consequentemente, está um passo à frente, sabendo essas informações com antecedência, sendo alertado aí pelo Google. Legal.
E aí, a gente entendeu aqui, basicamente, a jornada, mas eu gosto muito de falar que não adianta a gente conhecer a jornada se a gente não conhece muito bem a pessoa que trilha essa jornada. É muito importante a gente saber quem é que trilha essa jornada. E aí, eu trouxe uma frase aqui do Simon Sinek, que eu gosto muito, que fala, né? 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, é muito importante que a gente consiga minimamente ir treinando essa nossa habilidade de entender um pouco melhor sobre pessoas, tanto os nossos colaboradores, quanto os nossos clientes, quanto os nossos fornecedores, porque assim a gente vai ter uma melhor negociação, convivência com todos aí que, de alguma forma, interagirem com a sua marca. E aí, quando a gente fala, né, tá bom, como que eu vou conhecer a pessoa que vai trilhar essa jornada comigo? E muita gente pensa que é público-alvo. É muito importante que você saiba qual que é o público-alvo da sua empresa, isso é muito importante. Só que a gente, além do público-alvo, a gente também tem a persona. A gente vai colocar uma imagem aqui, que eu gosto muito de mostrar essa imagem quando a gente vai falar sobre o que é persona. Então, imagina aí que o público-alvo aí da empresa, da pessoa, seja mulheres de 25 a 35 anos, que gostam de esporte, enfim, estamos desenhando ali o público-alvo. Quando a gente fala persona, é como se a gente tivesse uma multidão ali, que é o público-alvo, a gente pegasse uma lupa e colocasse nessa multidão. E aí, com essa lupa, a gente vai ver uma pessoa em específico. Então, quando a gente consegue ver no detalhe quem é essa pessoa, além do público-alvo, a gente consegue entender quais são as dores, quais são as necessidades, quais são os desejos. Então, por exemplo, se no seu público-alvo... No caso do Escape lá, como que seria o seu... Porque você foi uma cliente deles, né? Uhum. Como que seria o seu? Porque, né, a gente foi com irmãos... Sim, então uma pessoa ali que prioriza, eu acho que não é prioriza a palavra, mas que valoriza muito momentos em família, momentos de qualidade, uma pessoa que gosta muito de desenvolvimento pessoal, que gosta muito de jogos, de experiências, exatamente. A gente gosta muito mais de experiência do que comprar produtos, sim, né? Então, vamos lá, desenhar a persona. Então, a Amanda tem aí 26 anos, gosta muito de jogos, gosta muito de experiências, gosta muito de família. Exatamente. E aí, a gente tem uma persona desenhada no detalhe. Então, qual que é aí a necessidade? Qual que foi a minha necessidade? Eu ia receber minha família na minha casa. E aí a gente queria ter um momento juntos em família, uma experiência, então a minha necessidade era algum tipo de experiência, de preferência um jogo, que pudesse contemplar ali pessoas de 10 a 45, 46 anos, que pudessem participar ali no mesmo formato. Então e a minha outra necessidade também era um atendimento rápido e que não precisasse fazer uma reserva com tanta antecedência. Então, percebe que quando a gente tem uma persona desenhada, é muito mais fácil da gente conversar com essa persona. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que estou ali no ambiente digital. Eu não me lembro, tá? Se essa empresa que a gente teve a experiência tem FAQ, que são as dúvidas frequentes. Mas, eu não me lembro mesmo. Você se lembra? Não lembro. Mas, de repente, como eu sou uma pessoa do ambiente que consome bastante conteúdo digital, tá bastante ali no digital, de repente, ali no link da bio do Instagram dessa empresa, poderia ter ali dúvidas frequentes. E aí, as dúvidas que eu tirei pelo WhatsApp, poderia ter ali nas dúvidas frequentes. E quais seriam as dúvidas? Preciso reservar com quanto tempo de antecedência? Então, basicamente isso. Sim. E uma coisa legal... Pode falar. Não, pode falar. Uma coisa legal também é que a persona, ela não é uma só e ela também não é fixa. Então, ao mesmo tempo que para essa empresa que a gente teve a experiência de Escape, né? Teve eu como persona, pode ter também o Gabriel como persona, pode ter várias pessoas como persona e ao longo do tempo essa persona pode mudar, porque... As próprias crianças também que foram com a gente. Exatamente. Então, né? E por que pode mudar? Porque necessidades, dores e desejos podem mudar ao longo do tempo. Sim.
Rapidinho, só para eu abrir um parênteses aqui, quando a gente estava falando de público-alvo, que é uma coisa que acontece bastante quando a gente vai fazer anúncio, eu chamo o cliente e falo, olha, a gente vai fazer um anúncio da sua empresa, do produto e tal, me fala qual que é o seu público-alvo. São mais homens, são mais mulheres? Geralmente os empresários eles falam assim, olha, os meus clientes vai de 18 a 65 anos. Eu falo, meu, não é assim. E você está abrangendo a população inteira. Sim. Você precisa falar, eu quero, assim, os 30, 40, 60% de pessoas que compram. Sim. Né? Então, se você falar, é de 18 a 65, isso não é o seu público-alvo. Sim. Você tem que olhar exatamente. Não, é a partir daqui de 35 a 45 anos. O mais preciso que você conseguir alcançar o seu público-alvo, de você acertar seu público-alvo. As campanhas vão ser mais baratas, vai ser mais eficaz suas campanhas, o anúncio vai ficar muito mais fácil de ser produzido, porque você já vai falar com o público certo. Perfeito. Então, esse estudo que você disse aí, Amanda, é muito importante e, para os anúncios e para as propagandas são a chave. E é muito legal que você trouxe também essa questão de trazer a necessidade da persona para você ter um anúncio que vai falar certo com a pessoa certa, né? Por quê? Aí, em vez de falar com todo mundo, você direciona a sua comunicação para quem realmente importa, para as pessoas certas. Você sabendo a persona também vai te ajudar a escolher ali a linguagem, a forma como você vai se comunicar. Então, nossa, é uma pessoa... Eu sei que o meu público ali está entre 18 e 25 anos. Então, eu sei que pode ser um público que gosta muito de meme, que gosta muito de páginas do Instagram que fazem memes. Já vai no Instagram ali, já pega os áudios em alta. Já para você usar nos seus anúncios, né? Tipo isso. Ver o que está funcionando ali, qual que é o meme do momento, qual que é a brincadeira do momento e surfa essa onda também. Então, é bom também para você modelar a sua linguagem. Porque falar com uma pessoa que consome, deixa eu ver, lanches de 25 anos é muito diferente de falar com uma pessoa que consome lanche aí que tem 50 anos. Pode ser que as preferências sejam diferentes. Enquanto um quer comer ali no estabelecimento, o outro quer comer no conforto da sua casa. Então, é importante. Além disso, vai te ajudar também a definir aonde você vai investir mais recurso, seja em recurso financeiro ou recurso de tempo. Então, não, vou ficar mais presente no Instagram, ou não, vou ficar mais presente no TikTok, ou não, minha rede social principal vai ser o LinkedIn. Então, vai te ajudar muito com isso. Fica mais fácil também de você mapear objeção, né? E comportamento, então facilita. Então, eu sei que a objeção de pessoas ali de 25 anos é que o espaço não é tão agradável ali para comer com os amigos. No caso do lanche, como exemplo. Não tem um espaço instagramável para tirar Exatamente. foto. Então, a gente já consegue entender ali qual que é a objeção ou o possível motivo da pessoa não querer consumir sua marca, seu produto. Um exemplo rapidinho. Inclusive, eu estava montando ontem, né? Estava montando um bot de atendimento para um serviço. E eu já rodo esse serviço já tem um tempo já, né? Que é um serviço de marketing, enfim. Mas eu já percebi que, assim, a maioria são homens, empresários, a partir de 35 anos, no máximo ali até 55. E uma coisa que foi legal, que assim, além de ter visto no marketing isso, né? Nos dados, o agente que eu estava montando, que é o agente de SDR e de vendas, que é automático, ele... Quando eu ia olhar as conversas, as pessoas meio que paravam nos textões. Não é textão, mas eu mandava um resumo do produto, né? Sim. As pessoas paravam ali. E eu comecei a perceber que quando eu mandava áudio, as pessoas continuavam. Sim. E aí eu falei, não, aqui eu vou precisar mudar. Ou seja, eu peguei todo aquele texto, transformei em áudio, gravei o áudio, coloquei ali no robô. Então, é uma percepção que você tem que ter em todas as etapas do processo de venda. Sim. Desde você chamar o cliente no anúncio, desde você conversar com o cliente e depois até a forma de pagamento. Sim. Né? Às vezes tem cliente que não... É só Pix, às vezes é só cartão, às vezes é só dinheiro, né? Sim. Então, esse ponto também é legal, porque aí eu deixei tudo em áudio, porque as pessoas não gostam muito de ficar lendo, teclando. O brasileiro é muito de áudio, assim. Se eu não me engano, acho que é o país que usa mais áudio no WhatsApp, se eu não me engano. Mas eu acho que dentro da análise,
eu acho que tem muito uma questão por idade, porque os mais jovens detestam áudio e ligação. Exatamente. Exatamente. Você falou tudo. Quando eu vi ali que era pessoas mais velhas e nas conversas, eu olhando, fazendo uma mini auditoria ali, eu vi isso, eu falei, meu público é de áudio. Vou mandar áudio e tá dando super certo. Sim. E aí a gente chegou, ok, você deve estar perguntando, beleza, eu já entendi a necessidade da persona, para que ela serve, mas como que eu faço essa persona? Primeiro, o mais recomendado é você olhar a sua base de clientes atual, porque é a mais fiel, a mais verdadeira. Então, se você tem um CRM, ou se você tem uma lista de contatos, ou se você não tem nenhum desses, mas tem ali os contatos no WhatsApp, planilha esses dados do WhatsApp. Você vai ver como vai facilitar muito para você, até mesmo para você ver recorrência dessa pessoa, qual foi a última vez que ela interagiu com a sua marca, enfim. Colocar etiqueta também, que agora o WhatsApp está com essa ferramenta. Que é muito boa, etiquetar as conversas no WhatsApp. Mas, enfim, a primeira coisa é você analisar os dados reais dos seus clientes reais. Então, mapear. Beleza, homens de tal a tal idade. Quando eles entraram em contato comigo, a principal queixa foi o fator que fez eles decidirem fechar ou vir aqui para uma avaliação foi esse. Então, mapear, fazer um estudo mesmo, fazer uma análise. E aí, como que o tema hoje é rede social e inteligência artificial, né? Como que a inteligência artificial pode te ajudar na construção aí dessa persona, além de você analisar os dados reais, né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que falar de algo chamado prompt, que basicamente é o comando que você vai dar para essa inteligência artificial. Então, é a mensagem que você vai mandar. Quanto mais claro você for, quanto mais contexto você der, quanto mais detalhes você fornecer e o resultado que você, e quando você solicita o resultado esperado, a resposta que essa inteligência artificial vai te trazer vai ser muito mais profunda. Então, imagina que você abre ali o ChatGPT, o Gemini, enfim, qualquer um dos dois. E aí você quer construir a sua persona. Oi, me ajuda a fazer minha persona, eu tenho um salão de beleza. Ele vai trazer. Só que não necessariamente vai trazer com a profundidade que você precisa. Então, olha como muda um pouco. Eu tenho um salão de beleza, chat, Gemini, me ajude a desenhar uma persona. Eu tenho um salão de beleza localizado na região tal. O meu público, se você já tiver, dá um detalhe ali do público brevemente, do público-alvo, não da persona. Dá o contexto. Olha, o meu objetivo com o desenho da persona é fazer conteúdos para redes sociais mais direcionados, ou fazer anúncios mais direcionados, ou aumentar as minhas vendas. Aquelas 5 dicas que a gente deu no podcast, né? De inteligência artificial, no episódio de inteligência artificial, né? Sim. Você dá o contexto para IA, né? Então fala onde você está, qual que é a sua empresa. Sim. Depois você pede para ela agir como de determinado jeito, né? Seja um profissional de RH ou profissional de marketing, incorpore o Steve Jobs aí, né? E aí depois você dá a tarefa, depois você dá um exemplo de tarefa, né? Sim, exatamente. Esses pontos aí depois fica show. É muito importante seguir tanto esses pontos, que basicamente são os mesmos, né? Esse que tá no nosso episódio do Inteligência Artificial e esses que eu citei aqui bem resumidamente, mas é importante você colocar essas informações para o seu prompt ficar mais rico em detalhes ali, porque você deixando ele mais rico em detalhes, você tem um retorno também mais profundo e mais rico em detalhes. Então, a gente vai colocar aqui um exemplo de prompt para vocês. Dá para colocar, né? Dá pra gente colocar até na descrição. Uma outra coisa que é legal também é já, tipo assim, me faça 10 perguntas sobre o meu negócio para que seja mais específico. Aí você vai respondendo também. Isso é bem legal também, para você fazer uma pesquisa de mercado, até uma pesquisa do seu próprio negócio, ver o que está precisando melhorar ali, o que não está tão legal. Mas só para a gente resumir aqui, o prompt é o comando que você vai dar ali para a inteligência artificial te ajudar a fazer alguma determinada tarefa. Nesse exemplo aqui, nesse contexto aqui desse nosso podcast, a gente tá falando sobre ter inteligência artificial como aliada para desenhar a persona, e é muito importante você ter ali a clareza, o contexto, o detalhe, o que você espera de resultado, para você ter um bom retorno ali e fazer
fazer aquilo que você tem como objetivo. E aí, uma coisa que eu acho muito importante trazer aqui para vocês é que o seguinte, a inteligência artificial, ela pode trazer aí ótimas informações, ideias, caminhos, mas não significa que tudo deve ser usado ao pé da letra. É muito importante que você tenha senso crítico, uma análise crítica aí, para falar, não, tudo bem, ela me trouxe isso, mas com base nos dados que eu vi aqui, não bate. Então, deixa eu organizar, deixa eu filtrar, deixa eu otimizar. Não é só pegar o que a inteligência artificial tá ali retornando para você e usar como regra. Não, é muito importante ter o senso crítico ali. Certo? Sim. Bom, agora a gente vai falar um pouco, então. Então, a gente falou de toda a jornada do cliente, falamos do público-alvo, depois da persona, depois de como a IA pode ajudar. E agora a gente vai um pouco para conteúdo, certo? Perfeito. E aí, a gente já pode começar falando aí... Antes da gente falar sobre conteúdo, e eu acho que conteúdo é um tema tão profundo que a gente pode até deixar para um próximo episódio. Mas a gente vai trazer aqui algumas informações mais gerais para referenciar conteúdo à rede social. Primeiro, 6 coisas aí que impactam negativamente o seu perfil nas redes sociais. Então, foi feita uma pesquisa e aí 34% das pessoas falaram que tem um impacto negativo ali com a rede social que ela interage por conta de ser muito focado na autopromoção. Então, se você fica ali na sua rede social só falando de si, dos seus produtos, compre, 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 as pessoas terão um impacto negativo aí sobre a sua rede social. 34% dos entrevistados trouxeram esse ponto negativo. Ou seja, não foque tanto na autopromoção, mas pense, como que eu posso fazer um conteúdo que a pessoa vai se identificar, vai gostar, que eu vou ser útil, que eu vou trazer uma informação para essa pessoa, uma dica. Então, vá além da autopromoção e das vendas. Em segundo... Rapidinho, um exemplo que você falando agora, eu me lembrei. Lembra aquela propaganda da Skol, que era de uma tartaruga? Não. Você vê, é uma coisa que ficou assim, marcou bastante, porque foi nos anos 2000, mais ou menos. Mas era uma tartaruga que tava andando, assim, na estrada, aí caía uma latinha de Skol, aí ela começava a jogar bola e tal, sabe? Nossa, eu não me lembro, mas fiquei Você curiosa pra ver. Eu vou colocar, a gente vai colocar na edição aí, mas assim, você vê que é um conteúdo que não é de, assim... compre. Não, é muito de uma história, né? É aquele storytelling. A gente até pode fazer um episódio só de storytelling, né? Sim, aí. Comenta aqui se vocês querem um episódio de storytelling. Mas você vê que é uma coisa que não era focado na autopromoção, mas sim contava uma história, né? Trazia todo um contexto ali. Sim, muito legal. Fiquei curiosa para ver. Bom, continuando aqui, em segundo lugar aí, com um percentual de 32%, as pessoas colocaram conteúdo de baixa qualidade. Isso é muito importante também, porque às vezes a pessoa fica, nossa, eu preciso postar todo dia. Eu coloquei essa meta que eu vou postar todo dia. Será que isso é importante? Será que isso é necessário? Às vezes é melhor você ter um conteúdo mais enxuto, ter com qualidade, com objetivo, com uma finalidade, do que só ter ali para cumprir um checklist e falar, não, eu posto todos os dias na semana. Para além disso, dicas muito básicas aqui. Limpa a câmera do celular, olha o cenário ali, não precisa ser perfeito, precisa ser real. Então, o que puder ali otimizar, melhorar, arruma o cenário, se possível um microfone. Por quê? Na rede social você vai estar competindo com várias outras pessoas por atenção. Você compete por atenção. Então, a concorrência e está ficando cada vez maior, né? É Sim. muito grande a concorrência por atenção. Então, você precisa pensar como que eu coloco qualidade para eu conseguir essa atenção. Então, isso é muito importante também. Em terceiro lugar, com um percentual de 27% aí, mídias sociais aí que não responde comentário ou direct, ou seja, que não tem interação com essa pessoa que está interagindo com você. Então, é muito importante você dedicar um tempo, dedicar ali um momento para ter essa interação. Seguido aí de respostas lentas, é difícil de encontrar aí nas redes sociais e pouca frequência de posts. A gente está passando um pouquinho mais rápido por conta do tempo, mas a imagem vai ficar aqui também para vocês olharem com mais calma.
E aí, quando a gente fala do que as pessoas não gostam, a gente também tem que falar do que as pessoas gostam, certo? Uhum. E aí também tem uma pesquisa para qual tipo de conteúdo mais atrai a atenção dos brasileiros, né? E aí, em primeiro lugar, com 64%, a gente tem vídeos curtos, Reels, Shorts, TikTok, principalmente, YouTube. Então, em primeiro lugar, o tipo de conteúdo que mais atrai a atenção, com 64%, são os vídeos curtos. Então, é importante pensar isso. Ai, Amanda, então eu não posso fazer vídeo longo? Você pode fazer vídeo longo, sim. Mas o vídeo curto, ele pode ser uma isca, ele pode ser ali um criativo, um anúncio, convidando ali para o seu conteúdo mais longo, mais profundo, com mais informações. Em segundo lugar aí, com um percentual de 55%, a gente tem os stories no Instagram, seguido de fotos, textos curtos, link para notícias, vídeos longos e textos longos com 12%. E isso reforça muito o que você trouxe, que nossa, no chat ali, no chatbot, as pessoas não liam um texto um pouquinho maior. As pessoas, de fato, não gostam ali de textos longos. Então, é importante você ter esse cuidado quando você for comunicar alguma informação. Uhum. Perfeito. E aí, os consumidores, eles gostam muito quando as marcas fazem o quê? Em primeiro lugar, aí, com 56%, quando a marca ensina algo novo para aquela audiência. Então, vai muito de encontro do que a gente estava conversando, né? O que a marca está ensinando? O que você está ensinando de novo? Então, 56% aí quando a marca ensina algo novo. 55% quando a marca faz a pessoa rir. E isso é um dado muito real, né? Porque às vezes a gente se dedica ali num vídeo todo informativo e tal. Às vezes nem tem aquela quantidade de visualização que a gente espera. E aí a gente faz um meme de, sei lá, muito, muito rápido, muito simples, muito básico, e aí bate a quantidade de visualização, de curtida, enfim, todas as métricas aí, esse de meme, esse de entretenimento supera. Então, é uma coisa que as pessoas gostam. E você pode introduzir na sua linha editorial se fizer sentido para sua marca, né? Não é porque faz sucesso, porque se você não é uma pessoa que se identifica, tudo bem também. E aí, seguindo aí com 47%, quando é um conteúdo que inspira, então é um conteúdo inspirador, que muitas vezes pode falar de sonho, de objetivos, seguidos de 36% aí me faz sentir algo e me engaja visualmente, e 30% quando me surpreende. Cuidado com o surpreende, porque as pessoas podem entender como clickbait, né? Ali, nossa... Não, as pessoas detestam clickbait. Não faça clickbait. Clickbait só para dar contexto, é aquela coisa que, tipo, professora da USP descobre a vacina pro não sei do quantos... Aí você clica na notícia ali, na verdade é nem uma professora, não sei quem... É um anúncio. É um anúncio. Isso é clickbait, né? Sim, isso mesmo. E aí, a gente falando sobre isso... É muito importante, é só uma dica aqui, falando que a gente está passando bem rápido, mas só uma dica muito importante para o seu perfil, para sua rede social. Cuidado com panfletagem digital. Promoção, combo, promoção disso, combo, vem aqui, compra de mim, agende seu horário, compra aqui. As pessoas não gostam disso. Rede social, ela foi feita para socializar, para conversar, não é para venda. A venda é uma consequência de um entretenimento ou de um outro tipo de conteúdo, né? Então, tomem muito cuidado com a panfletagem digital. E aí, a gente já está caminhando aqui para o final. O Gabriel comentou sobre o TikTok no início da nossa conversa. No início da conversa, eu dei o exemplo de... eu fui numa lanchonete tal... E o Gabriel falou, qual? E ele procurou no Google. Esse foi o exemplo que eu dei no início do podcast. Só que a gente percebe que esse comportamento já mudou e está mudando cada vez mais. Sim. A gente vai colocar aqui também uma imagem para ilustrar isso que eu vou dizer agora. As pessoas já buscam mais nas mídias sociais do que no Google. Principalmente ali a geração Z, que é de 1997 até 2006. Eu tô dentro aí dessa Geração? Não dessa geração, mas dentro das pessoas que têm esse comportamento. Por quê? Eu quero ver alguma coisa, procurar alguma coisa. O TikTok, primeiro, que é a minha rede social preferida. Eu quero fazer uma receita, eu quero aprender a fazer uma coisa nova. Qualquer coisa, vou conhecer um lugar novo, eu vou pesquisar no TikTok.
E a maioria das pessoas estão tendo esse comportamento, trocando aí os buscadores, então Google, Bing, enfim, tem vários, para as mídias sociais, que é principalmente o TikTok, seguido de YouTube e Instagram. E que de insight você, empreendedor, dono de negócio, pode ter? Ai, Amanda, mas eu não gosto muito do TikTok. É só dancinha. É só dancinha. Se bem que o TikTok tem uns conteúdos bem apelativos, né? Ainda mais quando você tá ali no seu primeiro acesso, então você tem que filtrar bem ali o que você vai ver por conta do algoritmo. Mas, enfim, eu não gosto do TikTok. Tudo bem você não gostar, mas pense que hoje, o meu público tá todo no Instagram. Hoje o seu público tá no Instagram, mas e amanhã? E no futuro? O seu público vai estar no TikTok. É um comportamento que já um comportamento que já está acontecendo. Quem é mestre em fazer isso é o McDonald's. Conta mais. Porque os caras vendem hambúrguer, refrigerante, tal, mas onde que os caras são lembrados? Dos brinquedos. É propaganda. Saiu filme novo, tem brinquedo novo. Saiu série nova de personagem, tem no McDonald's. Ou seja, o mais velho come no McDonald's. O pai, vamos falar assim, o pai... comem lá, levam as crianças, porque viram os brinquedos e querem os brinquedos. Ou porque gostam também, no caso dos pais, né? Sim, mas geralmente é porque o pai leva pra comer, né? Ou apresenta pra criança. Sim. A criança, eu mesmo, quando era criança, eu pegava o brinquedo e nem queria mais o lanche. Olha. Então, você vai pegando as próximas gerações para serem os seus próximos clientes, né? Então, o McDonald's é um bom exemplo esse. Então, não necessariamente a criança ali é a persona do McDonald's hoje, mas amanhã. E qual memória você está colocando ali? Quais experiências e lembranças você está colocando naquela criança para que no futuro ela seja sua cliente, né? E aqui a gente está falando só de um comportamento, não que é certo nem que é errado, né? Mas, enfim. E aí, o que a gente tira de insight disso, empreendedor? O TikTok, ele deixou de ser apenas um entretenimento e ele virou, Gabriel, a nova porta de entrada aí para informação, para produtos, para serviços. E a geração Z já busca, pesquisa e decide por lá. Então, isso mostra que o quê? Os clientes do presente e, principalmente, os clientes do futuro estão nessa rede. Consequentemente, quem aprende ali a se posicionar agora vai liderar nessa rede social amanhã. Perfeito. E só uma observação muito rápida aqui, que é um dado também que eu peguei com a MLabs, que 46% dos usuários do TikTok... A MLabs não está patrocinando esse episódio, tá? Mas poderia. Ainda. 46% ali dos usuários engajam com o conteúdo do TikTok sem distração de multitela. Ou seja, quando a pessoa está no TikTok, ela está só no TikTok. O que pode acontecer diferente? A pessoa que está ali no YouTube, um comportamento que a gente pode desenhar, um cenário que a gente pode desenhar. A pessoa assistindo o YouTube ali na televisão, ou Netflix, qualquer coisa assim, e tá ali rolando feed. Tá rolando feed, perfeito. No TikTok, isso não acontece como nas outras redes sociais. Então, 46% dos usuários não tem distrações ou multitelas, e 75% do tempo... Os usuários do TikTok mostram fixação enquanto o anúncio está na tela, comparado com 45% das outras plataformas. E aí, o que é essa fixação? Eu falei, nossa, fixação, o que é isso? E aí, fixação indica quando os olhos estão focados em uma área específica ali do criativo, do vídeo ou da imagem, por mais de 100 milissegundos. E essas fixações são definidas quando uma pessoa... Olha só que interessante. Quando uma pessoa realmente viu o que olha. Ao contrário de apenas olhar, contemplar. Bater o olho só. Exatamente. Eu achei esse dado muito legal, muito interessante. Bom, enfim, sobre TikTok são essas as informações. Tem muito mais informações, mas temos aí o tempo limitado. Falando aqui de inteligência artificial, a gente está caminhando aqui para o final.
a gente pergunta para alguns clientes, você já fez pesquisa de mercado? Tem o hábito de fazer essa pesquisa de mercado? E o retorno que a gente tem é muito baixo para o positivo. Então, as pessoas não costumam fazer tanto essa pesquisa de mercado. Mas, segundo o Sebrae, 60% das pequenas empresas fecham em até 5 anos, muitas vezes por não acompanhar o mercado. Isso mostra que mapear concorrentes não é opcional. É questão de estratégia e é questão de sobrevivência. E como que a inteligência artificial pode ajudar a gente nisso? Além do Gemini e do ChatGPT, que são excelentes plataformas, posso falar plataforma de inteligência artificial, a gente também tem o Grok, que é do X, do X, do Twitter, né? E ela é integrada em tempo real com essa rede social, que é o X, o Twitter. Então, ela consegue acessar ali conversas, tendências que outras IAs não conseguem captar. Então, isso significa que a gente pode ter insights, ideias muito frescas ali, muito novas, sobre comportamento do consumidor, sobre concorrência. E assim, no instalar de dedos. Eu ia falar isso, exatamente isso. Você abre 3 abas ali. Eu, às vezes, faço isso. Eu abro o Gemini, o ChatGPT e o Grok. Aí eu monto um prompt de pesquisa. Pesquisa sobre tal assunto, tal, somos concorrendo, né. Copio todo esse prompt, coloco para o Gemini fazer uma pesquisa profunda, vou no ChatGPT, colo, pesquisa profunda, Grok, colo, pesquisa profunda. E deixo lá e vou trabalhar. Daqui 15, 20 minutos está pronto, eu vou lá, pego tudo, reúno, jogo no Gemini de novo, falo, agora me traz os pontos, aplica no meu negócio. E aí, é incrível, né? Uma pesquisa que às vezes você ia demorar 1 dia, 2, uma semana para fazer, em 20 minutos está pronto. Muito, muito bom. E não tem nem o que complementar. Não leva 5 minutos do seu dia para você ter uma nova ideia, para você expandir um pouco ali suas conexões neurais. É muito legal. Lembrem da Kodak. Empresa gigante, né? Muito forte na fotografia. Quer dizer, dominava a fotografia no Brasil. Se eu não me engano, ela que inventou a fotografia digital e ela mesma não falou, olha, eu acho que não é isso, vamos manter na fotografia analógica e a gente viu o resultado. Exatamente, que não foi tão bom assim. Quanto tempo nós temos? 10 minutos, mais ou menos? Acho que uns 10 minutos, né? 15 minutos. Beleza. Bom, e aí... Beleza, falamos aí de rede social, falamos de marketing digital, como que a gente pode usar a inteligência artificial, né, como aliada nessas boas práticas, nessas ações que você precisa ter. E aí, eu falei assim, ok, mas o que mais além da rede social que a gente pode abordar como um passo a mais que você vai dar em direção ao sucesso do seu negócio, à otimização do seu negócio, tendo a inteligência artificial como aliada. E aí eu trouxe um tema aqui que é pouco falado, mas que é tão importante, que é o remarketing. Mala direta para quem é mais velho. Eu não conhecia, conheci depois, mas remarketing ou mala direta, perfeito. E aí, o que é o remarketing, né? É uma estratégia que consiste em reimpactar usuários que já tiveram contato com a marca, mas não concluíram a compra ou a reserva, enfim. E aí, a gente tem um dado que apenas 2% das pessoas, dos visitantes ou das pessoas que interagem com a sua marca, compram na primeira visita a um site ou na primeira troca ali com a sua marca. Os outros 98% podem ser reconquistados aí com o remarketing. E aí, por que antes disso, a gente tem uma experiência muito forte com remarketing, porque a gente roda anúncio e não necessariamente a pessoa que nos chamou aqui no mês de setembro no nosso anúncio vai fechar em setembro. Mas a gente faz mensagens de remarketing para outros meses, para outras semanas, e a gente tem uma boa taxa. A gente precisa até saber o dado exato.
mas a gente tem uma boa taxa de conversão através do remarketing. Por quê? Às vezes a pessoa está procurando, está no momento de consideração. Às vezes a pessoa não está com um orçamento destinado para esse investimento de marketing digital ou de soluções digitais. Às vezes a pessoa está na correria danada ali do dia a dia e acabou esquecendo de interagir com você. Imagina, a pessoa deve clicar em vários anúncios, enfim. Então, através do remarketing, você consegue ali capturar essas pessoas que, por algum motivo, não fecharam ou ter a oportunidade de tirar a dúvida, enfim. E aí, a inteligência artificial, ela pode ajudar você a fazer esse remarketing, né? Então, por exemplo, o que você poderia mandar, desculpa, para a rede social? Chat, me ajude a criar sequências de mensagem para o WhatsApp que sejam simpáticas, persuasivas e que gerem confiança, a fim de entrar em contato com as pessoas que não... Eu estou dando um exemplo aqui, mas você pode refinar de acordo com a sua realidade, com o seu cenário. Mas para eu falar... vou dar um outro exemplo, acho que fica mais fácil de falar. Eu fiz um anúncio ali de Dia dos Namorados, uma reserva no meu chalé, por exemplo. As pessoas clicaram ali, mas não reservaram. Tá chegando aí o Dia dos Namorados. Olá, olha, nós temos 5 últimas vagas aí de reserva para o Dia dos Namorados. Você não quer aproveitar? Você ficou com alguma dúvida? Então, através desse remarketing, a sua chance de conversão aumenta. E por que funciona o remarketing, né? Primeiro, tem o efeito da familiaridade. Então, o cérebro humano ali, ele tende a confiar mais em marcas que já viu algumas vezes, seja através do anúncio, seja através do seu conteúdo que você coloca com uma certa frequência e acaba aparecendo ali no feed dessa pessoa. Outro motivo pelo qual funciona é porque você pode colocar um lembrete ali no momento certo. Por exemplo, você que tem espaço de beleza que trabalha com o dia da noiva. Às vezes a pessoa está procurando ali com muita antecedência o dia da noiva para fechar ali, enfim. Só que não necessariamente ela vai fechar naquele mês, porque ela pensa, eu ainda tenho tempo. Imagina você mandando, sem ser chato, tá? Mas mandando certas mensagens com uma certa frequência para relembrar da sua solução e do porquê ela deve escolher você, quais são os seus diferenciais. Você já tem mais chances de impactar e ter essa conversão. Sim, uma dica que você estava falando, inclusive, era manda áudio. Remarketing com áudio é muito bom, funciona muito bem. Porque às vezes você manda... Eu falo isso porque às vezes acontece comigo. Às vezes a empresa manda uma mensagem para mim de remarketing. Eu bato o olho ali, eu vejo que já tem... não sei o que... Eu já meio... não vou nem responder, vou nem abrir a mensagem. Agora, se eu vejo que ela mandou um áudio, automaticamente eu já vou querer entrar lá para ver o que a pessoa mandou. Gabriel, tá aí? Tipo isso. Tem gente que faz isso. Não é mas será que é o mais adequado? Às vezes eu olho e falo... eu não gosto muito. Bom, é teste, tem que testar. Um outro dado importante quando a gente está falando de remarketing é plataformas que mais vendem. A plataforma que mais vende hoje ainda é o e-mail. E é por isso que a gente às vezes se pergunta, né? Caramba, é um negócio tão antigo, cara. O e-mail já tem, sei lá, 20 anos, 30 anos, não sei. Mas... ainda funciona, ainda é usado e é a plataforma que mais vende. Então, por isso que as empresas usam muito ainda e-mail, né? Então, é muito importante. Quando você está captando lead ali, captando cliente, pega o e-mail dessa pessoa, porque vai ser muito importante para você vender depois. Legal, né? Muito bom. Muito bom. E o e-mail, além do e-mail, dados, né? Os dados são extremamente importantes aí para você conseguir entender quem é a sua persona, quem é o seu cliente e, sobretudo, conseguir ter ali o dado é a foto da sua empresa ali, você saber, ok, eu tenho tantos clientes recorrentes, eu já atendi tantos clientes, esses clientes aqui não retornaram, já tem 60 dias, então é muito importante os dados, e-mail e os demais também. Bom, aí. Tem alguma coisa que você quer complementar? Acho que não. Acho que a gente falou sobre muitos pontos. Eu acho que uma coisa importante que a gente pode pegar uma ferramenta, na verdade, é o WhatsApp. Que até teve essa semana passada, agora dia 25, teve o WhatsApp Summit.
o WhatsApp Business Summit, que é aquele WhatsApp de empresa. E, cara, os caras estão colocando muita ferramenta lá. Muita ferramenta. Sim. Muita ferramenta. Tem formulário, você pode colocar um formulário para a pessoa responder. Tem chave Pix. Inclusive, eu tava até... Teve uma pessoa que tava me vendendo um negócio no WhatsApp. Eu falei, por que você não usa tal coisa? Ela falou, nossa, mas tem aqui no WhatsApp? Eu falei, tem, olha aí pra você ver. A pessoa já colocou. Então, tem a sua chave Pix para você mandar como botão, o que é muito da hora e ajuda muito. Tem como você fazer pedido ali para a pessoa. Então, não importa o que você venda. Por exemplo, a gente vende serviço. Às vezes eu mando a cobrança para a pessoa no WhatsApp, ela clica ali, ela já tem a minha chave Pix, ali ela já consegue colocar alguma informação, uma observação, ela já pode mudar o status de pago ou pendente, alguma coisa assim. Eu também posso modificar. Tem as mensagens rápidas. Meu, tem muita ferramenta agora, tem muita ferramenta. Então, dá uma fuçada no WhatsApp. Sim. Uma outra coisa também que agora o WhatsApp integrou, junto com os anúncios, é aquela parte de traqueamento, que é como se fosse o Pixel, né? O Pixel é aquele marcador que quando a pessoa entra no seu site, ela sabe quem é que está entrando, qual a idade, o que ela fez, qual o movimento de scroll ali no site. Então, depois ela joga para o anúncio e fala, pessoas dessa maneira aqui, aquela pessoa X comprou. Então, copia essa pessoa aí e roda para pessoas iguais. Sim. Então, o WhatsApp está fazendo já isso. Legal. Então, quando você entra ali no WhatsApp, vai em ferramentas, depois você vai em negócios, depois vai em clientes, aí você vai ter uma chavinha ali que você vai ativar e vai falar assim, compartilhar meus dados com o Facebook. Legal. Então, quando você estiver fazendo um anúncio, se entrou um cliente e você etiquetou como cliente, o Facebook e o Instagram já vai falar, beleza, essa pessoa aí, né? Então, você não tem mais aquela super burocracia de configurar um pixel, fazer um traqueamento. Nossa, isso é muito bom. Então, isso é muito da hora. Assim, é um dado meio cabeça, assim, meio muito específico e técnico, mas para empresários e para o pessoal do marketing aí é uma super novidade, uma super ferramenta, né? Sim, exatamente. Bom, eu espero muito que esse conteúdo tenha sido útil para você, seja útil também para o seu negócio. Se possível, deixa aqui nos comentários o que você achou, se você tem algum tema aí que você quer que a gente fale nos próximos. A gente se dedicou aí bastante para trazer esse conteúdo com informações, com dados, né, e com informações técnicas para você conseguir aprimorar aí os seus resultados digitais e também utilizar a inteligência artificial como aliada. E aí a gente chegou no final aqui do podcast. Quarto episódio? O quarto episódio. Eu quero muito agradecer vocês pelo tempo, pela atenção. Primeiro, pelo tempo, né? Porque é o bem mais valioso que a gente tem. Segundo, pela atenção, que é o presente mais valioso que a gente pode dar para alguém, né? E eu espero aí que hoje vocês tenham nos dado esses 2 presentes aí. E a gente espera muito ter retribuído à altura. É isso aí, pessoal. Então, uma excelente semana, um excelente dia e bons negócios. Até a próxima! Até!